pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Jefferson Nascimento e a proposta dessa videoaula é trazer a resolução de algumas questões dentro da temática globalização. Então, se vocês não viram a primeira aula, deem uma conferida, está disponível no canal da UPE e ela vai permitir um melhor entendimento dessa temática. A primeira questão ela é do Enem de 2010 e ela diz o seguinte: antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como um império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Então, analisando direitinho o texto, é possível compreender que essas técnicas muito utilizadas nas cidades, elas se expandem hoje também para o mundo rural. E aí o texto pergunta o seguinte: considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é. Então, qual é a consequência socioespacial, pessoal, decorrente dessas técnicas que são empregadas hoje no mundo rural? A letra A ela diz o seguinte: a redução do processo de concentração de terras. Então a gente pode ver que não está relacionado a isso, a concentração de terras. A letra B ela fala o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. E aí, se a gente for pensar direitinho, a letra B é a resposta. Por quê? Porque, como eu falei, essas técnicas hoje empregadas no mundo rural, como o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, técnicas de aração, permitem que se produzam em solos que antes eram tidos como inférteis. Solos não tão ricos assim na questão mineral, por exemplo. E aí, com essas técnicas, com agrotóxico, com fertilizante, com técnicas de aração, se faz possível. Então, a alternativa correta é a letra B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Mas vamos analisar as outras. A C diz o seguinte: a ampliação do isolamento do espaço rural. Então, a C é uma questão que está descontextualizada do assunto abordado no texto. A gente descarta. Letra D, a estagnação da fronteira agrícola do país. A letra D está falando de uma fronteira agrícola que está cada vez mais estagnada, parada. Enfim, mas também não está condizente com o que é abordado no texto. E a letra E, a diminuição do nível de emprego formal. Também uma questão que não está associado ao que o texto aborda. Então, nesse sentido, pessoal, tendo essa compreensão, essa reflexão, a gente pode concluir que a alternativa correta é a letra B. A questão 2, pessoal, é do Enem de 2013. E é uma charge. Vida social sem internet. Aí tem aqui um diálogo entre dois personagens, no qual o primeiro pergunta: você está no Orkut? Ele responde: estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Aí ele diz: em todos. Aí já abaixo, até no Twitter? A resposta é: claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Então, é perceptível que essa charge ela traz uma crítica, certo? Por essas pessoas estarem tão conectadas na internet e que as relações sociais elas ficam de lado. Fica tão conectado a ponto de desconectar do mundo real, desse contato face a face, das conversas. Então a charge ela tem essa característica de trazer uma crítica sobre alguma questão atual que está acontecendo. Aí a pergunta é o seguinte: a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Por quê? Então, por que essa charge ela traz essa crítica? A letra A ela fala assim: questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Então, se a gente para analisar, a gente acha a resposta aqui. Porque a charge está fazendo justamente, está questionando essa integração. Uma integração a tal ponto de diminuir as relações sociais, de diminuir esse contato face a face com o mundo real. E as pessoas estarem muito ligadas virtualmente à rede social. Então a resposta correta, letra A. Mas vamos ver mais? A letra B diz o seguinte: considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Então a gente vê que não é isso. Por quê? Porque a charge está trazendo uma crítica justamente a essa conexão
intensa com o mundo virtual a ponto de deixar as relações sociais de lado. Então ela não está considerando as relações sociais como menos importantes. Ela está fazendo uma crítica às relações virtuais. Letra C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente vê que não, né? Não está enaltecendo isso. Letra D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. Então não há uma descrição das sociedades. É uma situação que faz parte do mundo globalizado, mas não há uma descrição das sociedades humanas. Então não é essa a alternativa também. Letra E. Concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. A gente vê também que não, né? Não está relacionado nessa rede de computadores como um espaço eficaz. Justamente ele está criticando essa conexão ao mundo virtual. Então a resposta correta é a letra A, que questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. A questão 3 é do Enem de 2015, e ela diz o seguinte: no final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Então, pessoal, é muito comum vocês verem nesse tipo de questão, né, algumas questões relacionadas justamente às técnicas. E os textos, como vocês podem ver aqui, de Milton Santos. Porque o Milton Santos ele vai abordar o atual período, né, vai denominar de meio técnico, científico, informacional, um atual período que é marcado por uma evolução muito grande das técnicas, que antes eram bem rudimentares, mas que evolui, e principalmente no tocante à questão da produção. Então, meio técnico, mais a ciência, e agora mais a informação, que vai conectar o planeta em rede. Um planeta que está totalmente conectado, né? E aí o Milton Santos denomina isso, meio técnico, né? É a técnica, mais a ciência e mais a informação. Aí a pergunta é o seguinte: uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advinda das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Então aqui ele já quer, a questão já está cobrando um impacto desse mundo globalizado, tanto no setor produtivo, quanto para o mundo do trabalho. Então qual é esse impacto? É a eliminação das vantagens vacacionais e ampliação da legislação laboral? Então não é a letra A. Por que não é a letra A? Porque essas vantagens vacacionais elas não são eliminadas, elas são potencializadas pelo mundo globalizado. Então a gente descarta. Letra B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Então o texto não está abordando nada a questão de associação sindical. Não está relacionado a isso. E nem a limitação de fluxo logístico. Os fluxos logísticos eles são potencializados pelo atual processo de globalização e não limitados. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos pontos qualificados. Então, a gente vê também que não é a letra C, porque os investimentos industriais eles são cada vez mais incentivados. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Também não é, né? Áreas de manufatura, de produção manual, não é isso, pessoal. Porque o mundo é globalizado, a produção se dá em larga escala. Letra E. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Então a gente acha a resposta a partir daqui. Lembrando que a pergunta é uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, decorrente dessas transformações. Então é isso. Essa automatização dos processos fabris, então cada vez mais maquinário empregado e acaba substituindo a mão de obra. Então um trabalho que antes era feito com 10 pessoas, por exemplo, hoje talvez só precise de uma ou duas para manipular o equipamento, para estar controlando. E isso traz o quê? Um aumento no nível de desemprego. Então a alternativa correta é a letra E. Já a questão 4, ela é do Enem de 2015.
e ela diz o seguinte: um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então, se a gente analisa o texto, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber um processo de descentralização produtiva, do tocante à produção. Um carro, né, que a sua montagem, suas peças, elas advêm, né, de várias partes, né, do planeta, de vários países. Né, como a gente viu, por exemplo, ele é financiado pelo Japão, mas é projetado na Itália, montado em Indiana, já em outro país. A questão da campanha publicitária também é feita na Inglaterra, a filmagem vai se dar no Canadá. Isso é muito característico, pessoal, de um mundo globalizado, de um mundo interligado. Então esse processo produtivo ele está descentralizado. E essas teias globais acabam conectando os vários pontos na superfície terrestre. Então, a questão ela pergunta o seguinte: a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de quê? Essa viabilidade para esse tipo de produção pressupõe o uso de quê, pessoal? Letra A. Linhas de montagem e formação de estoques. Está relacionado a essas linhas de montagem e a formar estoque? Não, não é isso. Letra B. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Então não tem nada a ver com burocracia. Também não está relacionado à mão de obra barata. Letra C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Há um controle do Estado? Não, não há um controle do Estado nesse sentido. Letra D. Organização em rede e tecnologia de informação. Então aqui a gente já encontra a resposta, que é justamente essa rede. O texto ele traz aqui no finalzinho: teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então é organização em rede e tecnologia da informação. A partir dessa articulação em rede e da tecnologia é possível que haja essa produção descentralizada. Essa produção é que vai se dar, né, por diversos países, né? Um fazendo a campanha publicitária, outro montando, outro produzindo peça, enfim. Isso é muito característico de um mundo globalizado. Então a alternativa correta é a letra D. Organização em rede e tecnologia da informação, que vai conectar os vários pontos na superfície terrestre. E a letra E diz assim: gestão centralizada e protecionismo econômico. Então, como eu citei anteriormente, há uma descentralização e não uma centralização. Já a questão 5, ela é do Enem de 2013 e o texto de apoio aqui é uma música, né? Disneylandia. E diz o seguinte: multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto do consulado americano do Egito para entrarem na Disneylandia. Então, a canção ressalta justamente esse intercâmbio de mercadoria, de produtos entre os diversos países, né? Por exemplo, multinacionais japonesas estão instaladas em Hong Kong, aí a matéria-prima vem do Brasil, para que haja uma competição no mercado americano. Isso é muito característico do processo de globalização econômica, né? Essa troca de mercadorias e produtos. Aí no final do texto ele diz assim: crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto do consulado americano do Egito para entrar na Disneylandia. Então o problema que essas crianças enfrentam para entrar em um país, né, na Disney no caso, é a dificuldade de receber o visto. Aí a questão pergunta o seguinte: na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações.
Então, qual a situação descrita no texto? Está ligado ao letra A. Acirramento do controle alfandegário, estímulo ao capital especulativo. A gente vê que não, né? Não está relacionado ao controle alfandegário, né? De tarifas, de taxas. Letra B. Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Então, a partir daqui, a partir do que a gente viu no texto, é a letra B. Por quê, pessoal? A letra B diz assim, ampliação das trocas econômicas. E é justamente isso que o texto, no início do texto, aborda, né? Essa troca de produtos, essa troca de mercadorias, né? Entre países, entre vários países. Isso é característico do mundo globalizado. E seletividade dos fluxos populacionais. E a gente viu aqui que as crianças iraquianas, né, que vêm fugir da guerra, elas não conseguem o quê? O visto, né, do consulado americano no Egito para entrar na Disney. Então, eles estão fazendo uma seletividade dos fluxos, né, desse intercâmbio de pessoas pelo planeta. Então, ampliação das trocas e seletividade dos fluxos. A alternativa correta é a letra B. Mas vamos ver as outras. Letra C. Intensificação do controle informacional e a adoção de barreiras fitossanitárias. Então, a gente vê que não é isso, né? Não há uma intensificação do controle da informação. A informação na era globalizada é cada vez mais difundida. E barreira fitossanitária também não tem nada a ver. Letra D. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. Então também não está relacionado a isso. Letra E. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização das identidades nacionais. Também não está relacionado a isso aqui. Então a resposta é a letra B. Ampliação de trocas econômicas, que a gente vê no início do texto. E no final do texto a gente vê uma seletividade dos fluxos populacionais, né? Bem, e a sexta e última questão, ela é do Enem de 2009, ou de 2019, ela é mais recente. Ela diz o seguinte: a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimento. Isso porque a fome convive hoje com condições materiais para resolvê-la. Então, o texto aqui ele vai trazer uma crítica, que a fome não é um problema técnico, né? E se a gente for refletir, podemos ter um entendimento que há hoje uma produção que dá para alimentar todo mundo, né? Mas a fome está associada, né, com as condições materiais, né? Para resolvê-la. Então, tem possibilidades hoje de erradicar a fome, mas o sistema no qual estamos inseridos ele é muito desigual e por isso há tantos problemas no tocante à fome. Então, essa pergunta questiona o seguinte: o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política. Por estar associada ao quê? Essa dimensão política, ok, por estar associada ao quê? Letra A. A escala de produtividade regional. Então, está relacionada a uma produtividade local, regional? Não é isso? Letra B. Padrão de distribuição de renda. Então, aqui a gente já achou a resposta, letra B. Como eu falei anteriormente, hoje as técnicas permitem que se produza um alimento, né, que é suficiente para alimentar toda a população. Mas o que há é uma deficiência na questão da distribuição da renda. E isso em nível global. E aí há tanta desigualdade social no mundo, né? Principalmente nos países periféricos, nos países pobres. Então a alternativa correta é a letra B. Mas se a gente for analisar as outras, vamos ver. Dificuldade de armazenamento de grãos. Então não está relacionado à dificuldade de armazenamento de grãos, não é isso, pessoal? Letra D. Crescimento da população mundial. Também não, porque o texto ele aborda que não é um problema técnico a fome, né? Não se deve à falta de alimentos. Não tem alimentos atualmente para alimentar toda a população. Letra E, custo de escoamento dos produtos. Também não, pessoal. A questão do escoamento dos produtos hoje ele é feito com facilidade dentro dessa lógica de globalização. Então, de acordo com o texto que a gente viu, a alternativa correta é a letra B, que é o padrão de distribuição de renda que é bastante desigual.